TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo diretamente aqui da Sala Silvia Pascoal, o plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, para a transmissão de uma reunião extraordinária convocada por duas comissões permanentes aqui da Câmara, que são a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e também a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em pauta, denúncias de mau funcionamento na Fundação Casa, aqui em Campinas, como, por exemplo, o tratamento dado aos adolescentes internos pelos profissionais que lá trabalham. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos nesta reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e em conjunto com a Comissão da Defesa da Criança e do Adolescente. Eu queria inicialmente convidar aqui os vereadores que compõem as nossas comissões, o nobre vereador Marcos Bernadelli, o vereador Zé Carlos, por favor, o vereador, pela Comissão da Defesa da Criança e do Adolescente, presidente da comissão, o vereador Gustavo Peta. E eu também já antecipar aqui, agradecendo a presença dos colegas e também já justificando que os vereadores também têm outra reunião de comissão. Eu vou estar aqui com o Gustavo, a gente vai permanecer coordenando os trabalhos. Os vereadores Zé Carlos tem uma agenda, a gente vai até abrir para que eles se manifestem inicialmente, mas que, como membro da comissão, a gente vai depois estar encaminhando tanto para ele como Marcos Bernadelli e justificando a ausência de outros vereadores que ainda não puderam estar presentes, mas podem chegar. E eu queria também já convidar aqui para vir fazer parte da mesa a Célia de Nobre, que é a coordenadora do Movimento Social Católico Pastoral do Menor. Por favor, Célia. Também o Renato Fonseca, do Conselho Tutelar da região Sudoeste, representando a comissão e todos os conselheiros aqui presentes. Eu queria também anunciar aqui a presença da Arlete, que é do Conselho Estadual da APUEST, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença. O Walter, que é tesoureiro do CMDCA e da Comissão de Jovem Aprendiz. Walter Riss, é isto. O Tiago Carvalho, que é membro do Grupo PAEND, aqui de Campinas. Obrigado, Walter. O Marcos Ferrari, presidente do Grupo de Moradores da Vila Paula. Também Marcos Roberto do Rosário, conselheiro tutelar da região Norte. O Ayrton Pereira, conselheiro tutelar da região Noroeste. Obrigado, Ayrton, da presença. O Rafael Teófilo, conselheiro tutelar da região Leste. A Rita de Cássia Marchiori, vice-presidente da Caritas Arquidiocesana de Campinas. Obrigado, Rita, pela presença. Nós vamos, então, passar aqui para que o vereador Zé Carlos e o Bernadelli se manifestem. Depois nós vamos dar o encaminhamento aqui e ouvir os depoimentos que foram levantados, trazidos para esta comissão. Só antes de passar para o vereador Zé Carlos, muito rapidamente, o objetivo desta reunião foi em função de várias reclamações, denúncias que têm enviado à Comissão de Direitos Humanos em relação à Fundação Casa, ao tratamento com os adolescentes, tem acontecido mesmo com o afastamento de alguns profissionais e inclusive do diretor da unidade. Esse tipo de denúncias ocorre. E também da dificuldade que as entidades têm tido para entrar na unidade, para poder fazer os seus projetos, tocarem as suas demandas, têm tido dificuldade em função de uma portaria nova também, que agora em agosto foi feita pelo governo do Estado. E essa portaria dificulta ainda mais a ausência, e depois as entidades vão se manifestar aqui, podendo ver no final, a gente faz um encaminhamento
do que podemos fazer. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, presidente Carlão, presidente Gustavo Pita, também da Comissão da Criança e do Adolescente, Marcos Bernardelli, líder do governo e também membro dessa comissão. Infelizmente, pessoal, eu tenho uma reunião já marcada e a gente tem que aproveitar os momentos que o pessoal do CDHU vem para Campinas. Então, essa reunião já estava agendada e nós estamos com um problema. Eu sou da região norte, onde fica também a Fundação Casa, mas só para subsidiar a reunião, Carlão, em 2005 eu também era presidente na Câmara Municipal da Criança e do Adolescente, e nós tivemos problemas iguais ao que nós estamos tendo na Fundação Casa, aqui no Jequitibá, e a gente fez aí diversas intervenções e a gente conseguiu amenizar. Então, só estou dando isso como subsídio, e se for o caso, a gente fazer visita aí até onde for possível para resolver os problemas. Então, eu peço desculpa a vocês, mas, infelizmente, eu tenho que me ausentar. Obrigado a todos. Obrigado, Zé. Obrigado. Bom, eu vou passar a Marco Bernardelli. Podemos dar continuidade? Então, só dando continuidade aqui na reunião, eu queria... Tem outras entidades, nós convidamos para estar presente aqui também, tentamos fazer um convite para a promotoria da infância, da infância e da juventude, mas a promotora, depois o Gustavo pode informar melhor, mas ela não pôde estar presente em função de uma licença que ela está. Nós convidamos o CEDAP, né, o CMDCA de Limeira, Hortolândia, Sumaré, Indaiatuba e Montemor, também a Casa de Cultura Fazenda Roseira, Pastoral Operária e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, né, alguém do o CONDEP também foi convidado, o Conselho de Psicologia e o Conselho de Direitos Humanos aqui de Campinas. Então, e do CMDCA, que já está representante aqui. Pode ser que alguém dessas entidades ainda podem chegar neste momento. Eu queria, então, passar, acho que era melhor começar pelas entidades. Eu queria passar para... A Célia, né? Está procurando a fichinha aqui. Célia, nós passaremos somente para que você possa fazer passar as informações, as dificuldades que vocês têm tido na relação com a Fundação. E também, se quiser falar sobre a portaria, fique à vontade. Na verdade, a gente está lá já faz um tempo, nas duas casas, não conseguimos adentrar a terceira casa, que é a Casa Andorinhas, né? E nós tínhamos alguns projetos que vínhamos desenvolvendo dentro dessas casas, que era um projeto de luta, de um Muay Thai, e também valores humanos, e uma sala de leitura. E, no domingo, a gente tinha o projeto Escuta, né? Que não é escuta cristã, que é diferente que a Igreja Católica tem um projeto que chama Escuta Cristã, onde as pessoas fazem na igreja. O nosso era só escuta. A gente vai até os domingos na casa, nós temos um grupo que normalmente vai de 2 em 2, e a gente vai para ouvir esse menino. O que ele tem para contar para nós? Somente isso. E daí a gente começava, e também tem o trabalho de evangelização, que eram os teófilos que faziam, e agora nós temos um outro grupo, e ia muito bem. Agora, esse ano também foi mudando os diretores, tudo, mas tudo isso a gente só conseguiu entrar com muita luta, muita, assim, dificuldade, e começamos até a fazer parte do conselho gestor das duas casas, fazíamos reuniões com os pais, porque os meninos passaram a ter um crédito muito grande na gente. E, realmente, quando nós entramos na casa, passado um tempo, porque a gente não ia lá para ficar com a Bíblia e só tacando a Bíblia nos meninos. A gente ia para ouvir os moleques, né? Para ouvir os meninos, porque a gente volta sempre porque o menino é o rosto de Deus, né? Aí, o que acontecia? Sempre tinha reclamação, era muito desorganizado,
nunca os meninos estavam prontos para vir. Então, mas como eu coordenei educação nas penitenciárias, e a gente viu que tinha alguma coisa bem parecida. Como os alunos presos vinham para a aula também, era a maior dificuldade para eles irem à sala de aula. Cada dia tinha um problema. Então, era uma mentira atrás da outra. Um dia falava que não tinha professor, um dia falava que era isso, era aquilo, não era verdade. E aí, quando eles iam para a aula, eles falavam, dona, por que não teve aula? Por que não chamou a gente? E os meninos, a mesma coisa, começou a acontecer isso lá. Ah, ninguém chamou a gente. Então, o que está acontecendo? Por que a gente não vai? E eles acabaram tendo um vínculo conosco, porque no domingo era a evangelização. Mas durante a semana era o projeto, que não é ligado ao PAR, que a gente chama, que é o programa religioso, né? E, na verdade, a coisa foi minguando e deu muito certo durante 1 ano e meio, assim, da gente acompanhar os meninos, trazer os meninos para a Unicamp, para participar. Nunca tivemos um senão com aqueles meninos, conosco, nada. Tudo que era pedido era feito, respeito, assim, o máximo para conosco. Todas as atividades propostas, assim, a ponto de chegar realmente, né, de alguns agentes ou funcionários técnicos terem até ciúmes da gente e começar aquela coisa bem baixa de inveja, de ciúmes, de atrapalhar o nosso trabalho, não os garotos, eles, e a gente nem poder falar para o menino não sofrer retaliação, que tudo que a gente vai falar, já fala, o que o menino fez? E o menino não fez nada, literalmente nada. Então, assim, algumas coisas a gente via, malcriação, por exemplo, respostas grosseiras com eles. E a gente não podia, muitas vezes nós não podemos interferir. Mas a gente, como fazia mediação de leitura, a Inês que cuidava mais dessa parte, então a gente via a importância do trabalho que era dado para eles. E a importância deles virem ali conosco. Porque não era só a parte religiosa, né? Que quando a gente estava passando os conhecimentos para eles, quantos deles também desabafava, vinha conversar com a gente, e, na verdade, a gente sentia mãe mesmo deles também, né? Bastante mãe. E a questão da carência afetiva deles, a falta de carinho, o menino que é pedigree, que a família inteira está presa, é pai, mãe, tio, vô, todo mundo, até o cachorro, como dizia um menino, disse para mim outro dia, ai, dona, eu não quero sair daqui, não, porque só o negão não está preso. Eu falei, que negão? Ah, meu cachorro. Lá em casa todo mundo foi preso. Então, tudo isso mexia muito com a gente. E o nosso trabalho realmente estava sendo um trabalho com bastante resultado. Porque a gente via a confiança do menino. O trabalho de evangelização que estava acontecendo aos domingos com um casal, que é o Charles e a Mariana, olha, não faltava ninguém. O rapaz chegava lá, só conversava, chamava, quem quer vir, vem. Todos eles iam participar e gostavam, mas vocês já vão embora? Tipo assim, não tem como vocês trabalhar aqui? Perguntava para a gente também. Não dá para vocês arrumar um emprego aqui? Então, a gente foi vendo esse vínculo muito forte, esse vínculo afetivo deles conosco. E o que aconteceu? Com a mudança de alguns gestores, por várias situações, não sei, começou um entrave da nossa entrada. Porque talvez a gente estivesse falando, agindo mais do que eles próprios. E, no início, nós propusemos do nosso trabalho, eu dou minha formação em valores humanos, a gente dava um curso para eles também. Não só para os meninos, mas para quem trabalhava. Vinha participar, para eles não ficarem também com ciumeira, né? Porque acontece muito isso. Por que eles podem ter e nós não podemos? É uma fala tão esquisita, né? Por que só eles podem ter curso, só eles podem ver televisão, só eles podem e a gente não pode? É uma disparidade muito grande. E o que aconteceu? Durante esse período que nós estamos afastados, eu, particularmente, eu tenho ido, participado das festas que eles têm nos chamado para colaborar.
Então, a gente tem ajudado muito, muito, mas na parte, né, com a parte de dinheiro. Mas a nossa presença ficou bloqueada para a gente entrar, para fazer a visita aos meninos. E durante as festas que nós tivemos, eles têm falado, por que vocês não vêm mais? O que aconteceu? E um menino vai passando para o outro. E a gente fala, olha, não está podendo entrar, mas nem nós sabemos o porquê. Aí veio essa portaria, agora eles estão limitando, a cada 20 meninos é um agente, uma pessoa só que pode estar conversando com eles, sendo que a gente é um grupo, né, que nós temos, a gente vai revezando. Cada domingo vai 2 pessoas, e tem jovens também. Então, assim, paralisou. Então, toda a documentação que foi pedida, nós levamos, até do bispo, tudo. E ninguém dá uma resposta para a gente positiva ou negativa. Só assim, enquanto não chegar o crachá de vocês, a carteirinha, vocês não podem entrar. Ninguém pode entrar. Eu entro, mas não para fazer o trabalho, né? Eu entro para estar servindo, para estar ajudando ali. Mas para fazer o trabalho que nós tínhamos proposto, não pode fazer. Sem contar que o par, ele está dentro do programa da Fundação Casa. Então, não é só a Igreja Católica também. Parece-me que outras religiões também não estão podendo entrar. E aí a gente ficou assim, triste, né? Porque como que a gente vai deixar? Porque a gente, inclusive, atende alguns meninos que saem de lá, que procuram a pastoral, né? Para onde que esse menino vai? Escola, por exemplo. Quando ele sai, algumas escolas não querem o menino. Não quer. O ano passado, a Inês teve que ligar para uma deputada para poder conseguir colocar o menino na escola lá em Hortolândia, né? Então, assim, é um direito que ele tem e está sendo negado. Nós vimos mesmo no domingo retrasado 2 meninos que foram abordados pela polícia de um jeito muito bacana, porque o menino tinha ido com uma outra família visitar um interno que estava lá. Ele já tinha saído. Ele estava para o lado de fora dando tchau. Somente isso. Porque, na verdade, é menino. Ele tem 14 anos, 13 anos, mas é menino. Ele estava dando um tchau. E, de repente, o policial alegou outra coisa. A gente precisou desmentir na cara dele, correndo até o risco de, sei lá, levar um bufete ou um tiro, alguma coisa. Mas a mamãe teve que falou, não, eles não estão fazendo nada, ele apenas deu um tchau, né? E daí a gente colocou também a questão do negro, né? Até porque o policial também era negro, do que está ocorrendo a nível de Brasil, a questão do genocídio dos meninos negros, que se vocês forem até a Fundação Casa, vocês vão estranhar muito, porque o número de meninos negros é muito pouco, ou pardos. Então, assim, o que está acontecendo com esses meninos? Né? Onde que eles estão? É a pergunta medular, né? O que está acontecendo com esses meninos negros, ou pardos, ou afrodescendentes? Não chega na fundação. Então, onde que eles estão chegando? Certo, no cemitério, né? A gente tem essa questão aí para pensar também. E essa é a questão que está se nos incomodando muito. E alguns pais também, né? Que a gente conversa muito para o lado de fora, no domingo, no sábado. Eles fazem muitas reclamações. Meninos doentes mesmo. Às vezes está doente, com dor. Não tem maca, não tem nada. A gente assim, já socorreu o menino lá. Nem faz parte da nossa alçada, mas é impossível você estar num lugar cuidando de gente e fazer de conta que não está acontecendo nada. Não dá para a gente acreditar, né? E falar, ignorar isso. Célia, quais são as unidades que vocês fazem o projeto? É a Casa Maestro e a Casa Campinas. A Casa Maestra é aquela lá do... É 3. São Martinha. Uma lá da outra. É Maestro, Campinas e Andorinha. A Andorinha nós nunca conseguimos entrar ainda. Complicado também.
A Andorinha é essa aqui do São Gabriel, não? Não. São Gabriel é Jequitibá. É isso. Essa daí nos convidou para ir agora, dia 22, numa festa, né? Porque a gente vai na festa e provavelmente a gente já leva alguma coisa para festa. É uma pedição do caramba, né? Mas tudo bem. Porque os gestores, eles têm que mostrar trabalho, né? Então, assim, até uma biblioteca, praticamente eu fiz a biblioteca. Eu falo eu porque foi eu mesmo, com recurso próprio, na Casa Campinas. Então, assim, pedindo tinta, buscando isso, aquilo. E a preocupação nossa mesmo é com o menino. E o que acontece com esse menino também quando ele sai de lá? Para onde que ele vai? Então, se ele não tem respaldo de ninguém, o menino sai, ele não tem para onde ir. Aqui não tem medida que a gente chamaria pós-medida, né? Não tem onde recolher esse menino. Quando ele sai, ele não tem para onde ir. Tem alguns meninos que não querem sair mesmo. Assim, é muito difícil. E nunca também eles estão juntos, todos, por uma questão de segurança. E a gente nunca procura quebrar nada das regras que tem lá, né? Até porque nós não somos o gestor, nada da casa. Mas em relação aos meninos, não dá para deixar para lá, não. Exato. Senhora, nós vamos então passar para o Marco, mas depois nós vamos abrir para que as pessoas que tenham outras informações também possam... Sim. Aí depois também seria muito interessante o testemunho do Tiago. Com certeza. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo. O Marcos, do Conselho Tutelar. Renato. Desculpe. Boa tarde a todos e a todas. Renato Fonseca, como foi dito, eu sou conselheiro tutelar, região sudoeste. E, bom, hoje Campinas tem 5 conselhos tutelares, divididos em 5 regiões, tá? E uma das atribuições do conselho tutelar é a fiscalização, tanto dos abrigos de acolhimento, como da Fundação Casa, tá? Inclusive, aqui no Jardim Amazonas, né, a cadeia infantil, né, o distrito infantil, nós fiscalizamos. Bom, nós temos dentro do Conselho uma comissão que trabalha com isso, com a fiscalização, tá? Nós temos, teoricamente, a porta aberta, nós podemos entrar qualquer dia, qualquer horário, sem pedir autorização, por ser a nossa atribuição, a fiscalização. Então, nós temos um cronograma de fiscalização das fundações, né? E, obviamente, quando chega uma denúncia, seja ela de que lado vier, né? Disque 100, e-mail, ou o Conselho Tutelar é uma porta aberta, né? Então, qualquer um pode ir lá e será atendido, qualquer mãe, né? Qualquer pessoa que leve uma denúncia vai ser atendida, vai ser ouvida, e nós vamos nos reunir para deliberar, tá? Eu estou na segunda gestão, então, desde a gestão passada, que eu já participei da comissão, hoje eu volto para a comissão. Nós acolhemos várias denúncias, inclusive nós chegamos a nos reunir com o CEDAP, que é uma ONG que presta serviços, né, na Fundação Casa de todo o estado de São Paulo, com a Defensoria Pública, o Ministério Público, né, e a própria ONG, ela tem muito medo de fazer a denúncia. Ela não sabe como, até então ela não sabia como fazer a denúncia. Por quê? Porque eles falaram que eles são muito, assim, perigosos, né? Essas pessoas que trabalham. São agentes prisionais. Infelizmente, apesar de não sei se o nome é agente de educação, mas são agentes prisionais que vêm do sistema prisional normal, né? E quando ela coloca que
a Fundação Casa se parece com o presídio, né? Isso é muito ruim e muito triste, porque não deveria ser nada parecido, né? Mas é bem parecido. Né? Na verdade, nós gostaríamos que não existissem as fundações casas, né? Isso aí existe por conta de uma política pública, enfim. Mas ela existe e, infelizmente, ela não tem cumprido o seu papel de ressocialização e reeducação. Então, o CEDAP, no caso, como chegar uma denúncia ao Conselho Tutelar? Ou alguém, né? Não tem, nós temos medo. O educador social que vai lá dentro, eles tiveram um caso que a pessoa teve que sair de São Paulo e se esconder no interior porque eles perseguem a família, eles vão atrás da família, eles vão atrás da pessoa, né? Enfim, né? Isso aí gera medo, receio, né? Acredito que as famílias dos adolescentes que estão ali têm muito medo, devem sim sofrer ameaças, os adolescentes devem sofrer ameaças, né? E dentro do possível, quando essa denúncia chega, vou deixar o e-mail do Conselho Tutelar, pode ser por e-mail. Não vai ser divulgado quem fez a denúncia, obviamente, né? Por conta de toda essa perseguição. Mas pode ser feita essa denúncia via e-mail, pode pessoalmente, pode ser um telefone, né? Enfim, nós vamos buscar um meio de checar essa denúncia, tá? No local, envolvendo depois o Ministério Público e depois a Defensoria Pública, ok? Encaminhamos várias denúncias para o Ministério Público, desde abuso sexual, maus tratos, negligência, né? Fora o dia a dia, a rotina, o ambiente, o local, coisas quebradas, não funcionando, enfim, né? Que isso daí tem que funcionar, né? Ou a gente faz a coisa funcionar, ou esquece, né? Melhor deixá-los, né, em liberdade realmente, né? Do que a gente se enganar com, né, vamos ressocializar dessa forma, né? E eu fico muito triste em saber que hoje as entidades estão sendo impedidas, né? Nós não sabíamos, pelo menos eu não sabia, acho que não chegou até o Conselho Tutelar, né? Essas denúncias, né? Então é importante chegar. Nós temos livre acesso, né? Eu falo teoricamente porque um grupo foi barrado na porta, né? E foi impedido de fiscalizar toda a Fundação Casa, mas nós podemos representar. O impedimento do trabalho do Conselho Tutelar pode ser representado na promotoria, a pessoa vai responder, né? Então, eles têm que deixar entrar, nós temos autorização para entrar, inclusive, com o telefone do Conselho, para tirar foto, né? Enfim, né? É um canal que eu considero grande, né? Para que a gente tente, pelo menos, inibir, coibir ou diminuir essas agressões que os nossos jovens estão sofrendo, né? Sofrem fora, dentro, e depois, quando voltam, como ela disse, né? O que deveria ser feito pela sociedade, pelo Estado, que é fornecer uma escola adequada, né? Trabalhar a família para que possa receber esse adolescente que foi internado, não faz de acordo com o que deveria ser feito, né? E mesmo assim, o índice de retorno para a Fundação Casa parece que ele é muito pequeno. Eu não tenho os números, mas até a gestão passada, o número de volta é muito pequeno, né? Então, nós temos que trabalhar, nós temos que investir, né? E juntar as forças aí e vamos embora, né? Vamos para cima. E também um dado para você. O crime contra a vida também é um índice muito baixo. Né? Bem baixo. Só queria terminar, encerrando aqui, que é importante vocês terem no estatuto, tá? O Ayrton trouxe aqui para mim. Existem vários direitos dos adolescentes que estão privados de liberdade, tá? Então, eu não vou ler todos, obviamente, né? Mas são 16 direitos que ele tem enquanto privado de liberdade. E isso daqui é lei. Tem que ser cumprido. E qualquer um pode chegar lá e falar, tá aqui, ó, tá escrito aqui na lei, né? São direitos dos adolescentes privados de liberdade. Entre outros, os seguintes: entrevistar pessoalmente com o representante do Ministério Público. Então, eles têm vários direitos.
Depois, se vocês quiserem ver, o artigo 124, artigo 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, é importante vocês terem isso em mãos. Isso é lei. É só chamar a polícia. O senhor vai cumprir a lei ou não vai? Não vai? Então, nós vamos chamar a polícia, vamos chamar o Conselho Tutelar e vamos ver como é que fica essa parada aí. Ok? Ok. Nosso e-mail. Marquem aí. É ct.adm, ct de Conselho Tutelar, adm de administrativo, campinas.sp.gov.br. O e-mail chega ao nosso administrativo, adm@campinas.sp.gov.br. E o nosso telefone, 3236-2349. Todos os conselhos têm um representante, um conselheiro que participa da comissão das medidas socioeducativas. Tá bom? Ok, obrigado, Renato. Passar aqui agora para o... Eu acho que o garoto fala também, não é isso? Isto. Desculpa, Thiago. Tiago, você... Só pegar o microfone, você pode falar ali do lado? A informação que... Sua manifestação... Um testemunho. Quantos anos ele tem? 25 já. O Thiago já está velho. São. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. E o meu projeto, o meu testemunho com esse grupo que está aqui pela Inês, é de ajudar, né, os menores, porque o meu testemunho é que eu cresci, né, numa periferia daqui de Campinas. Em 2008 eu passei, né, aqui na Fundação do Jardim Amazonas. Passei lá e em 2010 fui preso maior de idade, sou um ex-presidiário, né, fiquei 2 anos preso. Passei em Hortolândia, passei em Itapetininga, passei em Reginópolis e terminei a minha cadeia em Bauru. E hoje, o meu projeto é o quê? Entrar dentro da Fundação Casa para mostrar para os jovens que é possível você sair de dentro de uma grade e ser alguém na vida. Porque, para quem não sabe, hoje eu estudo na melhor universidade de Campinas, né? Ou melhor dizendo, do país que ganhou, né, esse ano, que é a Unicamp, e eu faço medicina lá. Então, esse é o trabalho que eu quero realizar dentro da Fundação Casa. Que se eu sair de lá e eu estou conseguindo ser alguém na vida, e por que eles não conseguem? Né? Esse é o meu projeto, o meu trabalho com eles, né? Que tudo é possível a todo aquele que acredita. Né? Claro que enfrentei muita dificuldade, né? Mas só que algo dentro de mim falava mais forte que eu ia conseguir ser alguém na vida, porque eu não nasci no crime e eu não ia morrer no crime. Né? Então, o meu trabalho com eles são esse, né? Motivar todos os jovens a sair da Fundação Casa e procurar uma vida melhor, como eu fiz também. Levar Deus, levar o Evangelho para eles também e escutar eles também, porque não é só falar. Sabemos escutar também, sabemos ouvir o que eles têm para dizer para nós. Né? E eu estou tentando também entrar dentro, né, dos presídios também, para motivar eles, porque a igualdade tem que ser para todos. Se eu conseguir, por que eles não podem conseguir? O que falta é a oportunidade, que às vezes muito não encontra, como eu um dia encontrei. Só que a oportunidade ela é como um trem, ela passa às vezes uma vez só. E se você não agarrar, às vezes não volta nunca mais. Então, esse é o meu testemunho que eu falo para vocês
e aonde eu pisar. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou um ex-presidiário. Né? E hoje eu faço... Né, hoje eu estou cursando o 2º ano de medicina na Unicamp. E, para a glória de Deus, eu sou um dos melhores alunos de lá. Entendeu? Um ex-presidiário é um dos melhores alunos do curso de medicina da Unicamp. Então, essa é a minha missão com esses jovens de Fundação Casa, de presídio maiores, né? E todos aqueles que necessitam de um dia, de uma oportunidade, de um dia chegar e falar, não, eu preciso ser alguém, né? E é isso aí que eu tenho para falar para vocês. Obrigado, Tiago. Eu queria abrir para ver se tem mais alguma manifestação antes aqui da... Por favor, como está sendo... Eu acho que dá uma pegada aqui, pode falar daí. Boa tarde a todos, eu sou Inês, sou secretária da Célia, da Pastoral do Menor. É o seguinte, o mais importante de tudo é fazer a diferença. E a gente está com um projeto agora, até conversando com o Carlão, eu expliquei para ele nos ajudou, inclusive, fazendo cartazes. Uma campanha da Pastoral do Menor Nacional, a partir da CNBB, da Pastoral Nacional, foi estabelecido uma campanha que se chama Faça a Diferença, dê oportunidade, ninguém nasce infrator. É essa daqui, olha. Até eu vou distribuir depois para vocês verem. Acho que pode passar para o pessoal ver. Dá uma sugestão, manda ela assim que aparece na televisão. Ah, beleza. Essa aqui. Essa campanha, ela foi desenvolvida, já é a 2ª campanha da CNBB e junto com a Pastoral do Menor Nacional. Ela foi desenvolvida pensando exatamente nessa questão do pós-medida, né? Hoje o responsável pela CNBB, ele junto com o arcebispo-geral da Pastoral do Menor, mais o nosso padre da Regional Sul 1, que é o padre Ovídio, eles montaram isso no primeiro momento, há 2 anos atrás, e agora, novamente, agora em maio, lançou essa campanha com outro enfoque, ou seja, o pós-medida, porque, infelizmente, não é só em Campinas que acontece isso, mas em várias cidades e várias pastorais do menor não existe pós-medida. Existe, teoricamente, um órgão que atende à liberdade assistida, mas muitos não conseguem vaga no atendimento da liberdade assistida. E a gente tem visto cada vez mais bairros, né, afastados, assentamento, como é o caso da Vila Paula, né, muita criança e muito jovem, sem essa assistência, né, sem essa promoção de cuidados, né, porque, se não tiver isso, fatalmente vai para a fundação e, depois, quando sai da fundação, não tem um atendimento de pós-medida. Essa é uma dor da pastoral, inclusive, né? Eu acho que é isso. Obrigado, Célia. Mais alguém? Bernadette. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Bernadette, sou coordenadora da POESP, Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual. E eu fico muito feliz, Tiago, de vê-lo aqui, porque eu também já atuei como professora antes de me aposentar na Fundação Casa, nessa unidade, nesse período. De repente, né, até você foi meu aluno, mas eu fico muito orgulhosa disso, porque é o que você disse, a palavra-chave, e como também esse projeto, né, Inês, as oportunidades que faltam. E num país onde a gente vê que os afro-brasileiros são os menos desprovidos de oportunidade, é muito gratificante ver que você conseguiu chegar.
Mas isso é pontual. Você sabe que você falou que todos podem conseguir. A gente até acredita, mas, infelizmente, atualmente, são pontuais as oportunidades e os acessos aí dos nossos jovens, né? A maioria não envelhece, são mortos antes de envelhecer, né? E a gente vê também a ausência do Estado nos espaços de educação, onde é um dever do Estado estar cuidando da nossa juventude, das nossas crianças, o Estado se omite, se afasta. E, enquanto professora, atuando ou não, eu visito muitas escolas ainda, a gente vê a ausência do Estado, né? A falta de material, a falta de recurso, a desvalorização do professor, a falta de instrumentos que a gente tem para incentivar esse aluno, que vale a pena estudar, e uma mídia que lança todos os dias que ser marginal, que a malandragem dá certo, faz bem, enriquece. E a gente tem poucos elementos. Como que a gente vai lutar contra isso? Se a mídia todo dia mostra que o dinheiro está de forma... Porque se o Estado não assume, o poder paralelo assume, né? Então, que o poder paralelo é mais vantajoso. Então, a gente fica numa situação bem complicada enquanto professor educador, né? E, nesse sentido, eu vejo também que agora, além da falta de recurso, né, da falta do Estado na escola, isso também está afetando a Fundação Casa, que é um lugar onde a gente educa, cria o aluno crítico, consciente, né, valoriza. E com o corte de verbas, né, Carlão? Com esse corte de verbas que vem aí, com o desmonte brutal, eu não digo nem da educação, é um desmonte do Brasil, que não tem onde você veja que não está tendo um desmonte, né? E a educação e a saúde são de onde se tira mais verbas. Se investe em tudo quanto é lugar. Tira a verba da saúde e da educação para rodovia, para pedágio. E, infelizmente, nós estamos assim caminhando para um nível de consciência que nós estamos criando um exército de alunos que simplesmente têm o diploma, né? Aquele aluno funcional que a gente diz. Infelizmente, com essa terceirização, com a precarização da escola, com a retirada das matérias que são fundamentais, né, do ensino médio. Então, tudo isso acaba criando um aluno que, se já não tem, poucas oportunidades terão. Se nós não revertermos isso, eu acho que ainda é tempo, né? É muita luta, mas a gente tem fé que a gente consiga ainda um país de oportunidades para os nossos jovens, para os nossos filhos, para os nossos netos. Tá? É esse o meu recado e a gente não pode desistir, né? Vamos em frente. Obrigado, Bernadette. Mais alguém? Não vi se alguém se manifestou, que antes de devolver aqui para a mesa, que depois nós vamos fazer um fecho, fazendo os encaminhamentos. Exato. Mais alguém? Não vou passar aqui para os vereadores para a gente já ir. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu fiquei meio assustado aqui pelo que eu escutei. Eu estou vereador, mas sou advogado há 33 anos. Tiago, o que você já viveu nesses últimos 7, a maioria daqui não vai ter a vida toda e não vai viver. Você já está muito mais experiente do que todos nós, que eu também conheço um pouco profissionalmente do que você viveu. Quero te parabenizar. E o esforço é teu, a vontade é sua. É lógico, com a chance que a vida te deu. Quando a Célia faz algumas abordagens, eu fui anotando aqui, aí o Renato acabou de dar o fecho. Pelo que eu estou vendo, eu tenho agentes que são os monstros, perigosíssimos. Eu não sei se é na administração ou no dia a dia com esses menores.
o Renato, no fim da sua fala, disse que esses problemas trazidos pela Célia, até então, ou até a data de hoje, não eram do conhecimento. Foi isso que você falou, Renato. Eu acho que falta um pouco dessa nossa interlocução. Se deixar hoje, o e-mail já foi muito positivo, mas nós temos que ter esse canal totalmente aberto. Nós temos 5 unidades da Fundação aqui em Campinas, temos 5 unidades, 5, né, do Conselho. Eu acho que está faltando um pouquinho de sinergia. Eu não quero que seja só com a congregação católica, mas com todas as outras que lá comparecem para fazer a atividade que está aqui nessa norma. Eu, por questões profissionais mesmo, acho que está tendo, então, se isso está chegando no Ministério Público, está tendo uma omissão muito grande do Ministério Público a esse respeito. Eu vou solicitar ao Carlão que venhamos a marcar uma reunião lá no Ministério Público, com juizado também especial, porque isso é muito sério. É muito sério. Se tiver acontecendo o que vocês estão falando aqui hoje, nós vamos ter que fechar essas unidades. Eu quero crer que a OAB também deva estar participando de alguma coisa nesse sentido. Não tenho informações, mas nós temos lá uma comissão específica para esse tipo de atividade. Não sei se vocês se socorreram da ordem. Não são posicionamentos nem poderes paralelos, eu acho que aqui se comungam. Eu falo como vereador, mas membro da comissão. Me assustou e muito. Como dizem, nós não temos receio algum de conversar com esses menores infratores. Eu só escutei relacionado aqui aos meninos. Eu não ouvi a respeito das meninas. Como o quê? Ah, não, desculpa, nós não temos que estar em... Senão, não é verdade, estou aqui me equivocando, não tem Campinas. Então, nós precisamos sim, Carlão. Vamos juntar forças, viu, Peta? Vamos fazer uma visita ao Ministério Público. É necessário um posicionamento agora político sobre esse assunto, porque se o Ministério Público está recebendo as denúncias dos conselhos e não está tendo forças também, eu estou no PSDB, eu não tenho nenhum tipo de preocupação de fazer o confronto com quem está no exercício do poder, está lá exercendo o cargo. Aqui, pelo que eu percebi, a Secretaria de Justiça, da Defesa e Cidadania, que é responsável, inclusive, por baixar essa norma, essa portaria. Isso foi agora, dia 3 de agosto. Não tem 30 dias. Eu pondero que estou à disposição. É claro, respeitando o posicionamento do presidente, porque se não estancarmos isso de imediato, daqui a pouco nós vamos ter algumas situações que Campinas vai entrar mais uma vez para o cenário negativo desse país. Porque o que acontece ali, na realidade, acontece em Campinas, não acontece no estado de São Paulo, não acontece na União, né? Acontece na nossa cidade. Carlão, essas são as minhas primeiras palavras, mas estou aqui realmente à disposição. E se agendar no Ministério Público, é lógico que nós precisamos nos municiar. É segredo de justiça, Renato, o que vocês fizeram de denúncia é público? Vocês podem fornecer isso para a gente? Ou é segredo de justiça, é recepcionado lá como segredo de justiça, porque são menores? Segredo de justiça. Nem nós temos acesso, tanto que no afastamento aí do diretor e dos funcionários da Fundação Casa, nós procuramos saber informações e foi negado como segredo de justiça, tá? Isso é até delicado. Agora só complementando, o Ministério Público, a denúncia do Conselho Tutelar é sempre acatada, tá? Eles sempre acatam. Nós temos a doutora Elisa, ela é muito ativa, né, nesse sentido. Nós temos o defensor público do Estado também, que ele é muito envolvido. O defensor é o instrumento para a gente chegar lá no Ministério Público de forma formal. A minha preocupação é porque ele vai pedir, ele vai requerer, como o advogado faz. Ele é um defensor público. Agora, a minha preocupação é aquele que está lá que tem que fazer cumprir a lei. Exato. O primeiro é o promotor. Exatamente. A denúncia e o segundo é sempre é aquele que decide sobre o requerimento, entendeu? Não? Isso. Então nós precisamos conversar com essas pessoas.
Eu acho que nós poderíamos marcar, não sei como é, existe algum colegiado de vocês, como é que funciona, as instituições, inclusive com o representante do conselho, se tiver um dos conselhos, e marcarmos com a nossa comissão e vamos fazer a reunião. Mostrar que está tendo, nós estamos tendo olhos para isso aí. Preocupação. Então eu vou encerrar só para não... Mas eu acho que o caminho, é um dos caminhos, é esse. Muito obrigado por vocês. Obrigado, vereador. Eu acho que antes da... Vamos ouvir a Rita primeiro? Pode ouvir depois. Esclarecer que as pastorais como essa, a Pastoral do Menor, elas estão todas vinculadas a uma área de trabalho dentro da Arquidiocese, que é a personalidade jurídica da Igreja Católica, que é a área sócio-transformadora, que é a mais desafiada, né? Porque estão ali Pastoral Operária, Pastoral da Criança e a Caritas, que eu estou representando aqui, inclusive porque os projetos em conjunto, esses projetos originais, tal, que ela disse que apresentou, a gente foi elaborando em conjunto. Então, para dizer, não será por falta de personalidade jurídica, né? A gente tem, mas eu acho que foi bem lembrado aqui. E esse poderia ser um movimento um pouco mais ampliado, porque os meninos que estão lá, eles não são de uma denominação religiosa, são seres humanos de todas as posições, e a gente quer que todos fiquem sabendo, e isso é importante. Agora, não há nós não conseguimos até hoje uma capacidade de articulação entre os representantes. Então, isso também é uma coisa que é bom que os vereadores saibam, porque quem sabe a posição de vocês vai mostrar isso, olha, os diferentes formas de olhar sobre a realidade, mas quando o foco vamos defender as crianças que estão sofrendo, crianças e adolescentes que estão numa situação de maus tratos, de desrespeito, isso é desumano, não é uma questão de se eu sou mais desse lado ou mais daquele lado. Então, nós estamos à disposição, como arquidiocese, eu pela Caritas também, que aí a gente tem personalidade jurídica, mas a gente acha que a gente poderia fazer isso de uma forma mais aberta através da Comissão de Direitos Humanos. Obrigada. Perfeito. Obrigado. Gustavo. Bom, gente, primeiro, boa tarde a todas, a todos. Eu quero parabenizar a iniciativa do vereador Carlão, a parte da Comissão de Direitos Humanos, somada à Comissão de Direitos de Defesa das Crianças e do Adolescente, realizar essa reunião aqui hoje. Cumprimentar o Renato, a Célia, o vereador Marcos Bernardelli. Dizer o seguinte, ouvindo um pouco o relato do Tiago, a gente cria uma esperança e, ao ver uma história bonita de superação, mas, ao mesmo tempo, a gente amplia também a nossa preocupação do que tem ocorrido no nosso país. Nós vivemos, no final dos anos 90, uma crise econômica muito aguda que gerou índices de violência urbana jamais vistos no país. E o que eu percebo agora é que nós estamos vivendo um novo momento muito difícil, uma crise econômica somada à falta de perspectiva. Isso é praticamente um combustível enorme para os problemas sociais e para os problemas relacionados à violência que estão crescendo cada vez mais. Quando eu vejo o Tiago, a gente sabe que os jovens, principalmente os jovens da periferia da nossa cidade, em algum momento da vida vivem um determinado dilema. Porque o sistema, a mídia, apresenta como sucesso o acesso aos bens materiais, ao seu poder de consumo. Essa é a forma de você buscar, de fato, um sucesso na vida. E quais são os meios para isso? Então, todo mundo vive um dilema de qual será o meio. É o meio através do estudo, do trabalho, do esforço, da superação, ou pode ser também através do crime organizado, da violência, da atividade ilícita, da atividade a partir do crime. Então, esse é um dilema, né? Que muitas pessoas vivem, muitos jovens principalmente vivem. Então, só fiz esse preâmbulo para dizer o seguinte, eu acho que eu tenho um enorme respeito pelo trabalho que a Igreja Católica faz em relação à luta pelos direitos da criança e do adolescente, e outras lutas também. Outras agremiações também fazem trabalhos importantíssimos.
E o Estado não pode abrir mão disso. O Estado não pode negar isso. Essa contribuição enorme que as pessoas fazem de modo voluntário, a partir da sua convicção, a partir da sua militância, a partir do seu desejo de mudança. Então, vereador Carlão, eu acho assim, nós, como já foi falado também pelo vereador Marcos Bernadelli, eu acho que nós temos que somar os esforços, ver quem pode estar conosco. Foi bem lembrado aqui pelo Bernadelli, Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, outras entidades. Nós fizemos contato com a doutora Elisa, ela viria para cá, né, que é a integrante do Ministério Público que atua nessa área, ela realmente está em licença. O doutor Rodrigo, que também atua nessa área, disse que, por conta de uma determinada audiência, não poderia vir nesse momento aqui, mas está totalmente à disposição de nos receber para que a gente possa, em conjunto, ver as ações que podem ser tomadas diante dessa realidade, né? Eu acho que a situação é muito complicada, o governo do Estado não consegue dar conta de fazer uma gestão de fato para cumprir o papel da ressocialização, né? De tentar gerar mais oportunidades como essa do Tiago, que é realmente uma história a ser muito contada, e é muito importante que ele visite essas entidades, as fundações Casas, para dar um testemunho da sua realidade, da sua força de superação. A gente sabe que isso é muito importante para gerar um contraponto a outros caminhos que muitas vezes parecem ser os caminhos mais fáceis, mas que a solução também é a partir da ideia de que os direitos sejam realmente respeitados, né? Só com uma sociedade que os direitos sejam respeitados de fato é que a gente vai poder construir novos caminhos. Mas era um pouco isso. Então, somar os esforços também da Comissão de Direitos da Defesa da Criança e do Adolescente, junto com Direitos Humanos, junto com outras iniciativas, para a gente buscar a superação desse problema o quanto antes. Obrigado, Gustavo. Eu assino embaixo o que os colegas colocaram. Eu queria colocar uma questão que eu acho que também é um desafio para todos nós, que a gente sabe um medo que tanto o adolescente que está lá nas unidades como seus familiares, muitas vezes de trazer as denúncias em função de como é que eles são ameaçados dentro das unidades. E isso não é nosso principal e mais grave problema, porque se não chega a denúncia, muitas vezes as autoridades acabam tendo dificuldade de responsabilizar os autores, porque a gente sabe que assim, há um programa nas unidades, mas cada diretor tem um método de tocar esse projeto. Então, em cada unidade, eles tratam de um jeito. Então, nós precisamos fazer o que o vereador Marcos Bernadelli sugeriu, a Rita colocou aqui também possibilidades. Nós precisamos fazer também, ter esse espaço de acolhimento das famílias para que a gente possa encorajá-las. E também da questão da casa pós a sua prisão, a sua passagem, ele poder ter continuidade, senão nós vamos perdê-lo de novo para o crime organizado. Porque assim, ele passa, se ele não tiver um acolhimento após isso, para que ele possa fazer essa transição, então isso cai naquela discussão importante que nós temos que fazer, que a rede de funcionamento de atendimento ao criança e ao adolescente, cumprimento do estatuto, ela tem que funcionar. Nós não podemos ter nenhum vácuo, porque se na rede de atendimento, se tiver uma falha, se tiver um vácuo, esse vácuo vai ser ocupado fatalmente pelo crime organizado e vai de novo levar esse menino a uma delinquência muito grave, mais grave. Também nos preocupa, por outro lado, que a gente deveria estar comemorando que diminuiu a reincidência. Nós temos que fazer uma leitura com cuidado, porque diminuiu por quê? Né? Que aumentou os crimes, tanto por parte do crime organizado,
como a polícia de São Paulo está matando mais. Então, não dá para a gente festejar muito sem a gente poder ter uma leitura correta do que está acontecendo. Mas a gente vai precisar, eu tenho certeza, e aí tanto a Comissão de Direitos Humanos como a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, nós queremos integrar essa mobilização para que a gente possa incluir, principalmente outras igrejas que não estão aqui hoje, mas que já trouxeram algumas demandas para a gente, para que nós possamos ter um diagnóstico adequado, correto, porque quando a gente vai receitar um remédio, se você não tiver o diagnóstico correto, você vai aplicando medidas paliativas que não vão dando conta. A principal dela nesse momento, penso eu, pelo que ouvimos até o momento, é dar continuidade dos projetos feitos pelas entidades, pela Pastoral do Menor e outras entidades, para que possam dar continuidade. Não pode ser interrompido. Então, uma das coisas que eu incluiria aqui é que, através do Conselho Tutelar, que essa é a principal ferramenta que nós temos, porque ela fiscaliza e protege e defende os direitos. Então, nós precisamos estreitar essa relação para que as denúncias cheguem no Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar possa cumprir o seu papel. Então, acho que nós... Você me consegue só um momento, Carlão? Pois não, vereador. Renato, como é que vocês trabalham com o conjunto de informações dos vários conselhos? Tem algum colégio de vocês, alguma coisa? Como é que funciona aqui em Campinas? Um grupo que representa todos? Como funciona? Ou não existe? Não. Eu não entendi a sua colocação. Nós temos 5... Isso. Nós temos cinco conselhos. 5 conselhos. Isso. Como é que vocês interagem? Então, são 5 conselhos autônomos independentes nas suas deliberações, né? Certo. E temos o colegiado geral, que nós nos reunimos, e as comissões. Tem algumas fixas, né? Comissão de abrigo, medidas socioeducativas, né? Então, eu acho que esse conselho, desculpa só te interromper, okay, mas eu acho que esse conselho, ou se tiver alguma comissão específica deste conselho, já para começar a nos elencarmos, ou seja, vamos para essa comissão, se vocês puderem nos auxiliar nisso. Para lá estará a pastoral do menor da Igreja Católica, eu não sei nominar as demais, mas vocês estão com o convívio dessas pessoas também lá, poderiam nos fornecer quem são, ou quais entidades, ou até mesmo oficiarmos para essas unidades, porque pelo que eu li aqui no relatório, eles são obrigados a fazer um cadastro, todos vocês, individual e até a instituição que está lá, solicitar junto a cada uma dessas unidades de casa da Fundação, quais são as entidades que estão lá cadastradas. Eles vão nos fornecer, viu, Carlão? Acho que isso nós podemos fazer pela comissão. E sabedores dos nomes, através de vocês, dessa comissão, unificar, e aí sim, vamos até... Isso não precisa demorar muito, ir até o Ministério Público e ir para o Judiciário, conversar com o juiz, aí o PETA, com essa liberdade que tem até da presidência da comissão do menor, PETA, agendarmos isso aí. Mas isso não é difícil. Nós temos que ser um pouco mais pragmáticos, porque, pelo visto, essa norma foi baixada dia 3 de agosto, em menos de um mês já está causando um estrago que pode acrescer ainda mais. Ela já vinha causando. Tem que saber quanto tempo que a gente... Exato. Desde abril. E aí, olha, eu incluiria aqui, que eu acho que é importante, principalmente para os familiares, a gente vai organizar uma visita lá aos sábados, que são as visitas nas unidades, né? Sábado das famílias, sábado, para que a gente possa também divulgá-lo para os familiares, os canais que eles têm de acesso para nos encaminhar denúncias, tanto da Comissão de Direitos Humanos, Disque 100, para que a gente possa fazer com que essas denúncias não sejam inibidas pela pressão dos autores ali do... Mas as visitas nas unidades são nos mesmos horários, no mesmo dia? Das famílias. Isso. Nós tivemos 3 sábados pela manhã lá, abordando os pais, tanto na entrada como na saída. Certo. Só que veio uma avó, e ela teve que ir embora para buscar
essa avó teve que ir embora agora, porque teve que buscar o neto que ela cuida. Posso dar uma outra sugestão, Carol? Então ele tem muito temor. Antes de estarmos lá fisicamente, vamos fazer um ofício aqui a cada uma dessas unidades da Fundação Casa, solicitando informações de quais são as instituições sociais ou instituições religiosas que estão ali credenciadas, porque é um dos requisitos da portaria. E eles vão ter que nos fornecer. Fornecendo, aí eu acho que nós podemos fazer uma reunião dessa aqui até mais alargada, e aí nós podemos dividir em equipes, que são 5, nós somos 5, vai um vereador para cada equipe, nós dividimos aqui a situação, como é que está, para depois, inclusive, fazer um pedido de solicitação junto ao Ministério Público e até mesmo ao juiz. Eu acho que é um caminho bom para fazer isso. Existe um acompanhamento, né? Como funciona? O adolescente, um ato infracional, né? Quando recluso, e aí ele vai ficar, a cada 6 meses a entidade vai ter que fazer um relatório, né? E durante esse período existe um acompanhamento da assistência com a família, né? Então, teoricamente, esse trabalho é o município. né? O município é um município. Tem vários. São as entidades conveniadas, cofinanciadas. Sim, o MEC e o CERN. Isso. Né? Município. Eles são, Município. cofinanciados pelo município. É porque a reclamação de muitos pais, quando os meninos saem, quando os adolescentes saem, é que não tinha vaga para atender liberdade assistida. Sim. Esse é uma... Olha, eu sou, quando eu começo a enfrentar um problema, desculpa, senhora, se a gente ramificar muito, o foco acaba sendo... Eu sei. Não. Porque se nós começarmos a tratar desse assunto lá dentro, que é o que eu estou percebendo aqui desde o primeiro momento, que as nossas dificuldades hoje é estarmos desempenhando um papel que é autorizado, que é consenso lá. Então, a partir do momento que a gente voltar a estarmos lá com tranquilidade, desempenhando, as outras medidas, com certeza, eles vão ser... eu não acredito que eles vão tratar de forma monstruosa como vem tratando essas crianças. Vereador Marcos Bernadelli, eu acho assim, acho que a gente poderia pensar, então, em algumas medidas práticas e paralelas, vamos dizer assim. Uma é essa de fazer o requerimento às direções da Fundação Casa para saber como elas estão lidando, particularmente cada unidade, e também uma para a Fundação Casa Geral, para ter as informações de como a Fundação está orientando as suas respectivas unidades. Acho que essa é uma medida. E a outra paralela é realmente a gente, até antes de receber a resposta, porque acho que senão a gente pode correr o risco de perder muito tempo com isso, procurar fazer a reunião em conjunto com o Ministério Público, para ver que medida que a gente pode tomar diante dessas dificuldades que estão colocadas a partir desse decreto. Mas, Peter, solicitar como eles estão procedendo, eles vão mandar uma cópia dessa portaria para nós aqui, é desse jeito aqui. Eu acho que, como nós estamos à busca de quem está lá dentro, eu reitero, nós oficiarmos pela comissão, pelas 2 comissões, a todas as unidades da Fundação Casa em Campinas, solicitando ali, daquela unidade X, qual é a instituição social que está ali cadastrada, porque eles são obrigados a nos fornecer. Porque nós vamos saber. Aí fica mais fácil até para o contato. Depois que identificarmos, vamos chamar essas pessoas, vamos fazer uma reunião, vocês se dispõem a nos acompanhar ao Ministério Público? Entendeu? Penso que por aí a gente consegue um encaminhamento mais rápido. Não, perfeito. Queria consultar aqui, se tem mais alguém que queria se manifestar para a gente fazer os encaminhamentos. Eu queria só fazer uma colocação. Bom, o Conselho Tutelar, enquanto comissão aí de medidas socioeducativas, estamos à disposição, tá? As denúncias podem chegar, só que não vai ter o feedback, vocês não vão ter o feedback, nós não vamos dar o feedback, nós vamos agir, tá? Então, quando chegar a denúncia para a gente, nós vamos agir, vamos fazer o que nos compete fazer, tá? E fica a sugestão que já foi deixada em outras reuniões,
que nós perdemos, viu, Walter? Aproveitando a sua estada aqui, que o CMDCA está aqui, o nosso Disque Denúncia Municipal. O nosso Disque Denúncia Municipal era excelente, espetacular. Hoje nós temos 20% das denúncias, se não tiver menos, hein? Das denúncias que chegavam via Disque Denúncia, hoje é 20%. Nós perdemos 80%, 90%. As pessoas não fazem, elas preferem pagar o 3236 que tinha antes do que o Disque 100, que não funciona direito. Então, acho que nós tínhamos que tentar resgatar esse Disque Denúncia Municipal, que é muito importante. Renato, deixa eu te pedir mais uma gentileza. Repete para a gente o e-mail para que nós possamos... CT... Se nós possamos colocar, inclusive, quando for reproduzido a nossa reunião, possa colocar ali no rodapé da TV. ct.adm@campinas.sp.gov.br. Vereador Carlão, vereador Marcos Bernadelli, eu queria fazer uma consideração. Eu acho que nós podemos ter como primeira iniciativa a busca das unidades, mas eu só acho que nós temos que levar bem em consideração o tempo dessa resposta, porque se a resposta demorar para vir, ela pode ser inclusive uma medida que adie muito a nossa ida ao Ministério Público. Então, a gente só tem que medir isso porque eles não possuem a obrigação de nos responder. Eles devem nos responder, eles têm, na minha opinião, responsabilidade de nos responder, mas eles não são obrigados a nos responder e nem tem prazo para isso. Então, eu só temo que isso possa adiar muito a nossa iniciativa. Vamos fazer os requerimentos e vamos marcar uma visita no Ministério. Isso nada óbvio, uma coisa, mas eu entendi a sua, porque a gente poderia ter mais informação. Mais uns 10 dias, fazer o ofício amanhã, a gente pega um de cada gabinete, vai entregar, protocola. Isso. Vamos esperar uma semana. Não veio, nós vamos até o judiciário. A minha ideia é, porque se incorporarmos as entidades no maior número, eu acho que facilitará até a conversa lá. Walter? CMDCA, aqui representado por mim, eu tenho algumas questões para estar levantando, não só a questão da espiritualidade, da religiosidade, que bacana, claro, necessário e pertinente, né, lá na Fundação Casa. Mas a questão da Andorinhas, por exemplo, eu faço parte do Conselho Gestor. O CMDCA de Campinas ele tem atuado incessantemente nessas discussões todas, não somos alheios a nenhuma do que a mesa está colocando. Nós já temos capacidade, inclusive, para estar esclarecendo as pessoas todas, inclusive esses encaminhamentos todos, independente né, porque nós temos que ser muito coesos naquilo que nós fazemos, mas temos até a comissão aqui da Câmara Municipal, que nos tem chamado em todas as reuniões, discutindo a questão do adolescente, né? O adolescente, hoje ele é tratado como adolescente no município, no Brasil. E nós temos que ficar atentos nessa relação com o Ministério Público. Eles são super parceiros nossos, atuante o tempo todo, doutora Elise, doutor Rodrigo e todos os outros. Nós estamos, inclusive, no combate ao trabalho infantil, chega de trabalho infantil, nós estamos numa campanha nacional que o CMDCA encampou, né? Encampou essa discussão recentemente e encampou junto com o Ministério, que o projeto é deles, a proposta é deles. Mas nós estamos muito atuantes, nós queremos estar mais próximos dessa comissão para o que a gente possa prestar de esclarecimento a vocês, caminhar juntos, porque essa é uma função muito nossa também, que delícia, que tem muita gente preocupada com a discussão, mas sejam muito bem-vindos a essa discussão, levando para a gente, lá tem, por exemplo, eu faço parte do comitê gestor da Andorinhas. A senhora não está tendo acesso lá. Eu posso ser o seu interlocutor para saber dessas razões enquanto porta-voz e autoridade que nos foi constituída para isso, né? Nós temos preocupações muito mais sérias para tratar também com relação a esse relatório de todas
as unidades que o nosso Conselho Tutelar, parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês fizeram de pesquisa junto a esses espaços, como eles estão maus. Então, para nós, não é novidade saber que estão totalmente problemáticas essas instituições. Nós somos praticamente os primeiros a ser notificados em qualquer maus tratos, né, a criança e adolescente, porque nós somos um dos maiores conselhos, né, do município, independente se ele está tão atuante ou não, que já não é comigo, que eu sou café pequeno na ordem. Mas nós temos que estar muito perto disso, penso, porque nós estamos discutindo assuntos aqui muito pertinentes e que precisam se juntar mais, né? Eu estou insistindo, a gente está à disposição, é porque nós estamos muito debruçados nessas questões. Esse relatório que os conselheiros tutelares nos apresentaram recentemente, isso está tirando o juízo de todo mundo, porque nós sabemos que estão muito prejudicados. E, né, o vereador Peta não é alheio a isso, que ele tem acompanhado também. Mas vamos analisar com muita propriedade, porque o buraco está muito mais em cima. Ninguém leu esse relatório mais embaixo. Não, mais em cima, né, no gargalo. Pensamos nós a situação que está passando aqueles adolescentes naquele lugar, né, nos diversos, porque nossos relatórios eles são praticamente os mesmos. O Conselho Tutelar dá a sensação que eles copiaram ou colaram. E não é verdade, eles foram atrás. Então, está tudo necessitando de muito cuidado. E a prioridade nossa é adolescente, né? Não é quem entra lá, quem deixou de entrar. Obviamente que nós temos que ver, mas o buraco é muito mais embaixo. Agora, meu vereador, porque temos necessidade. Cadê dos direitos desses jovens? Ninguém vê aí o direito à sexualidade, por exemplo, que eu nem vou entrar no mérito, né? Jovem tem uma vida sexual. Eles dormem amontoados, né? Como é que é a história de um preservativo para utilizar, né? Eles ficam se acabando entre eles, inclusive com a saúde, que nós sabemos o que passamos. Isso é um assunto muito pertinente também, né? Como diz Neymar de Barros, antes de alimentar o espírito de um homem, pergunte se ele tem fome. É só isso. Obrigado, Walter. Eu acho importante essa colocação para que a gente possa ter um olhar mais geral em relação a todas as frentes. Então, eu queria só fazer uma última consulta aqui antes de fazer esse encaminhamento final e encerrarmos aqui o nosso debate. Em cima daqui, essas propostas todas que surgiram, todas elas nós, em conjunto aqui com a Comissão da Defesa da Criança e do Adolescente, vamos fazer os encaminhamentos, mas nós precisamos nos reunir de novo com outros atores que não estão aqui hoje, para que a gente possa tomar as providências o mais urgente possível e fazer as provocações necessárias para o Estado, para o município, para o Ministério Público, para que a gente possa cumprir o nosso papel também, que é a defesa dos direitos da criança e do adolescente, o cumprimento do Estatuto, que com certeza é o papel que o Conselho Tutelar tem cumprido, e nós podemos fortalecer isso. Está já colocado lá na tela o endereço do Conselho Tutelar, né? O e-mail é ctadm@campinas.sp.gov.br. E o telefone do Conselho Tutelar? Fala o 0800. Tem o 0800 também, que depois a gente vai estar divulgando, 0800 770 1085. Esses são os números do Conselho Tutelar para que a gente possa encaminhar as denúncias. E o telefone fixo 3236-2349, aonde todas as pessoas que tiverem denúncias em relação aos direitos da criança e do adolescente, em particular os que estão nas unidades da Fundação Casa, mas também toda e qualquer outra denúncia de violência doméstica, particularmente, que tem crescido muito na cidade, é fundamental que a gente faça chegar ao Conselho Tutelar. Queria só consultar aqui. Só mais uma questão, vereador Carlão. Eu acho que nós deveríamos também, logo após, enquanto antes, fazer uma reunião aqui das comissões com o Conselho Tutelar, para uma reunião mais de trabalho, para pegar mais
mais informações e discutir um pouco melhor, com o CMDCA também, evidentemente, para discutir um pouco melhor essas novas informações, esses relatos que foram feitos, para a gente estar mais municiado também para a nossa ação aqui. Ok, então eu agradeço a presença aqui de todos e de todas. E também Nós vamos sair com uma outra agenda? Nos colocamos à disposição aí das entidades, dos movimentos, em particular lá na Vila Paula. Nós vamos sair com uma outra agenda já, não, em dia, terça-feira que vem? Que pelo menos nós vamos acelerar. Nós temos que sair daqui com alguma coisa programada, penso eu. Que aí o Peta tenta marcar lá nós vamos tentar, nós dois, a reunião com a promotora e com o magistrado. Sai do gabinete da presidência essas solicitações. Se nós tivermos alguma outra informações que vocês queiram nos passar, vai ser de bom grado. Mas nós já saímos com uma outra reunião. Nós só precisamos saber se nós temos espaço. Se tiver o espaço, nós já gostaríamos de sairmos daqui com a reunião já designada, porque senão interrompe. Não sei se nós teríamos condições. Mas eles querem acertar, acho que na reunião que vocês têm amanhã, né? Não, então, isso. Ótimo, então. Aí, então... Boa tarde a todos. Ayrton, do Conselho Tutelar. Para encaminhamento, o Conselho amanhã tem uma reunião. E aí os conselhos já se reúnem. Essa comissão dentro do Conselho faz contato com as duas comissões aqui da Câmara. Aí sentam e conversam para estabelecer, inclusive, o passo a passo. Porque tudo isso é muito delicado. Nós temos adolescentes dentro de um local, de um espaço. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tá bom? Eu só peço uma coisa a vocês, entenda bem. Cuidado nós temos que ter cautela, mas eu acho que nós aqui, principalmente nós não temos que ter esse medo, esse receio, porque nós não vamos, eu não vou apontar o dedo para ninguém, porque ainda não sei, mas na hora que tiver que fazer, eu faço em nome próprio. Os meus colegas aqui me conhecem. Então, eu não preciso usar o longa-manos de absolutamente ninguém. O que nós precisamos é, sim, tentar tratar do assunto com tranquilidade. Mas, pelo que vocês passaram aqui hoje, desculpa, o assunto é muito sério. É muito sério. É muito sério. E se está acontecendo como a Célia relatou, e nós não estamos tomando conhecimento, não estamos tomando providência, se essas denúncias estão no Ministério Público, nós temos que fazer isso aflorar. A população tem que saber disso. É um absurdo. Então, se isso está no Ministério Público, vão cobrar lá da doutora, do juiz, doutor. A coisa é muito grave. Por isso que eu estou aqui querendo fazer já uma pauta para terça-feira que vem, que esse ofício feito, eu pego o gabinete, mando entregar, vocês se reunindo, olha, o encaminhamento, porque tudo tem o seu degrau. Eu só acho aqui que, a princípio, é o retorno das entidades para fazer o trabalho ou religioso ou de contato. O projeto, nós estaríamos aqui hoje para isso. É lógico que os problemas são muito maiores. Esses não precisam de imediato, mas eu acho que nós temos que devolver vocês às unidades. A minha proposta é essa. Eu acho que a primeira reivindicação nossa foi essa. Não, perfeito. Então, Está demorando tanto? não, perfeito. Essa cobrança eu acho que ela tem que ser de imediato. Pelo que nos informaram, nós vamos deixar pré-marcado. Pelo que tem informação, o espaço disponível aqui é na quarta de manhã. Mas para a gente não correr nenhum risco, eu entro em contato com as entidades aqui presentes para que a gente possa ver se dá para a gente fazer a reunião na próxima terça, ou na quarta de manhã, ou no horário aí mais, na data mais adequada. Mas é o mais urgente
mais urgente possível. Então, eu queria agradecer a presença aqui de todos e de todas e dizer que as providências serão encaminhadas de imediato. O contato com as unidades, para que a entidade possa cobrar deles, inclusive, essa questão das credenciais, e a gente dar os passos seguintes depois dessa reunião das duas comissões, com o Conselho Tutelar e com o CMDCA. Tá ok? Então, boa tarde. Queria agradecer a presença de todos, agradecer aqui os nobres amigos, colegas aqui de vereança e também os debatedores aqui, os expositores aqui. Estamos dispostos a serrar a fileira nessa luta. Conte conosco. Boa tarde a todos. Declaramos encerrado. Bem, encerrada essa reunião conjunta da Comissão dos Direitos Humanos e também da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, vamos conversar com o vereador Gustavo Peta, que é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vereador, a gente ouviu muita coisa aqui que foi surpresa, eu acho que para vocês também, né? O que dá para ser feito, como é que a Câmara pode agir para interferir nesses atos de maus tratos, o que dá para ser feito? Olha, são relatos realmente que chamam a atenção. É evidente que nós sabemos que há problemas há muito tempo nessas unidades de ressocialização de jovens, de adolescentes. Infelizmente, elas não cumprem o papel original delas, que é de ressocialização, que é de reeducação de crianças, adolescentes que cometeram algum tipo de infração. Mas os relatos são contundentes, tanto de maus tratos, como também de muita dificuldade de entidades sociais, entidades culturais, entidades religiosas, que desenvolvem trabalhos importantes de contribuírem nesse processo. Então, o Estado, ao mesmo tempo que não cumpre a sua atribuição, ele também impede aqueles que querem contribuir de alguma forma para realizar essa função. Então, nós vamos juntos, em conjunto, as duas comissões, no Ministério Público, na Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, nós vamos unir uma grande frente para investigar o que está acontecendo. O Conselho Tutelar tem um papel também fundamental, investigar o que está acontecendo e também abrir as possibilidades dessas parcerias que já existiam e que deixaram de existir por medidas que nós não sabemos ainda o porquê. E formar uma comissão, como o vereador Marcos Bernardelli falou, formar uma comissão especialmente para tratar do caso, o senhor acha que também é válido? Talvez sim. Nós vamos analisar isso, nós vamos trabalhar em conjunto as duas comissões permanentes, você terá uma comissão especial, mas o que importa é que a Câmara Municipal, enquanto instituição, irá investigar esse assunto, irá tomar as providências, irá procurar também outros órgãos públicos para, em conjunto, solucionar esse problema que está acontecendo nas unidades da Fundação Casa na nossa cidade. Vereador, muito obrigado. Obrigado. Bem, nós vamos conversar agora com o Renato Fonseca, que é do Conselho, está representando o Conselho Tutelar. Renato, você mesmo disse que muito do que você ouviu aqui foi surpresa, né? Então, como é que dá para resolver? O que dá para ser feito enquanto Conselho Tutelar? Sim, boa tarde. O Conselho Tutelar ele atua quando existe uma violação de direito, tanto da criança como do adolescente, ok? E quando o adolescente que está cumprindo medida socioeducativa sofre maus tratos, negligência dentro da Fundação Casa, e essa informação chega no Conselho Tutelar, nós atuamos, tá? Através da fiscalização, em contato com o Ministério Público e a Defensoria Pública, ok? E é triste saber que algumas entidades e organizações não governamentais estão sendo impedidas de adentrar a Fundação Casa, né? Que é um local de reeducação, ressocialização, né? E sabemos que essas entidades, seja de cunho religioso, cunho educacional, são importantes nesse processo, né?
sempre pensando no bem do adolescente, que amanhã ele vai sair, né? E ele tem que encontrar aqui a sua família ou um grupo de pessoas que o acolha, né? Para que ele não volte, né? A Fundação Casa. Então, é triste saber que isso acontece, né? Então, estamos aí junto com as comissões aqui da Câmara Municipal, junto com as entidades, né? Para averiguar o que está acontecendo, né? Como que isso pode ser modificado, né? E sempre continua o nosso trabalho, que é de fiscalizar, né, a violação de direito do adolescente dentro da Fundação Casa. Por isso tem o nosso e-mail do Conselho Tutelar, ct.adm@campinas.sp.gov.br, e que toda denúncia vai ser checada, ok? Tem o nosso telefone também de contato que pode ser feito, e o Conselho Tutelar é a porta aberta. Qualquer mãe, qualquer adolescente, qualquer criança pode entrar ali e fazer a sua denúncia. Certo. Muito obrigada, Renato. Obrigado a vocês. Bem, nós vamos conversar agora com o vereador Bernardelli, que também faz parte, é membro da Comissão dos Direitos Humanos. É isso? Perfeito. O senhor ficou bastante surpreso, deu para perceber que o senhor ficou bastante surpreso com o que foi relatado aqui. E agora, qual é o próximo passo? Formar uma comissão especial para cuidar do caso, é isso? Não, a ideia inicial foi que nós oficiássemos a Fundação Casa aqui em Campinas através da nossa Comissão de Direitos Humanos, individualizando cada unidade para que tomemos conhecimento quais são as instituições religiosas e instituições sociais que estejam ali vinculadas, porque pela norma que foi mudada agora, uma resolução da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, todas para que ali ingressem para suas atividades e projetos, são obrigados a se credenciá-los. Com esse credenciamento ou as informações, nós podemos saber quem é que está ali desenvolvendo essas atividades. Chamarmos, porque o foco inicial da nossa reunião é exatamente que elas estão proibidas de ingressarem nessas unidades. De posse desses documentos, dessas informações, com esse grupo alargado de pessoas e de entidades, nós vamos nos socorrer tanto do Ministério Público, aqui na cidade de Campinas, como também do Judiciário, através do juiz de Direito da Infância, lá na cidade judiciária. Esse é o início dessa caminhada que sai daqui agendado hoje. E o senhor também falou sobre fazer visitas, né? Dividir aí em grupos e fazer visitas para falar com os familiares desses detentos. Perfeitamente. As visitas não são detentos. São internos, não é isso? Adolescentes internos. Isso. Essas visitas os familiares realizam aos sábados. Como são 5 unidades, nós temos aqui 10 vereadores que compõem as 2 comissões. Nós podemos distribuir os vereadores por essas unidades, juntamente com representantes dessas instituições religiosas, e irmos até a cada unidade para passar as informações que nós estamos colhendo. O objetivo é fazer voltar essas instituições para dentro dessas unidades. E mostrar para as famílias que os meninos têm direito a esse tipo de serviço. Consagrado, porque a própria Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo assim reconhece através da resolução onde eles estão sujeitos a se credenciarem. Muito obrigada, vereador. Obrigado a você. Obrigada. Falamos aí com o vereador Marcos Bernardelli, membro da Comissão dos Direitos Humanos, e agora vamos falar com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos aqui na Câmara de Campinas. Vereador, o que foi isso que nós vimos aqui hoje? O senhor já conhecia esses relatos todos? Sim, nós já tínhamos o conhecimento. Eu acho que hoje nós socializamos essas informações com as outras entidades, com os movimentos, para que a gente possa fortalecer essa rede de proteção aos adolescentes para um bom funcionamento nas unidades. Nós temos que festejar o fim da FEBEM, mas não podemos deixar com que a Fundação Casa trilhe pelo mesmo caminho. Essa que vai ser a nossa luta agora no próximo período. O vereador Marcos Bernardelli falou sobre criar uma comissão especial para cuidar do caso. E aí, qual vai ser o primeiro passo? Vocês vão querer agora saber quais são as instituições que prestam esses serviços? Esse seria o primeiro passo? Exatamente. O primeiro passo é conhecer as entidades que prestam serviço internamente nas unidades,
para que a gente possa articular entre elas uma rede de funcionamento entre nós, do ponto de vista fazer com que essas denúncias elas não fiquem embaixo do tapete, que elas possam chegar nos órgãos competentes. E, fundamentalmente, a comissão ela vai cumprir um papel de articular a rede de atendimento e proteção à criança e adolescente, mas também das entidades que prestam serviços e que fiscalizam a unidade, que vai ser o papel fundamental para que a gente possa combater a má gestão, às vezes, em algumas unidades que tem ocorrido aqui na cidade. Então nós podemos esperar uma outra reunião extraordinária para breve? Com certeza, em breve, esperamos que nos próximos 10, 15 dias a gente realize uma nova reunião das comissões em conjunto, mais ampla que essa, convidando já as entidades que estão cadastradas nas unidades e também outras frentes que não tiveram aqui hoje, mas que vão contribuir para o combate à violência contra o adolescente nas unidades da FEBEM, da Fundação Casa. Muito obrigada, vereador. Eu é que agradeço. E assim nós encerramos essa transmissão. E aí, com a promessa de uma outra reunião extraordinária com as duas comissões permanentes, a dos Direitos Humanos, presidida pelo vereador Carlão do PT, e parceria aí com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem a presidência do vereador Gustavo Peta, com quem nós conversamos também. Obrigada por ter ficado com a gente e continue com a programação da TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.